A franquia Twisted Metal, desde sua estreia em 1995, conseguiu conquistar vários e inúmeros fãs com a sua jogabilidade caótica e histórias macabras, mas por trás do metal retorcido e dos palhaços assassinos existem segredos, conceitos cancelados e mistérios perturbadores que poucos conhecem. Hoje a gente vai navegar por esse iceberg insano, partindo dos fatos mais conhecidos da superfície até as profundezas mais obscuras e bizarras da franquia. Prepare seu veículo e vamos começar. Camada 1, a superfície. David Jaffe, o diretor e mente criativa por trás do primeiro Twisted Metal e do Twisted Metal Black. Jaffe também é famoso por criar uma franquia conhecida por muitos, que é God of War. Hoje em dia ele atua como streamer e youtuber, onde costuma interagir diretamente com a comunidade dos games. Calypso, o anfitrião icônico do torneio Twisted Metal. Ele tem o poder de realizar qualquer desejo do vencedor, mas quase sempre encontra uma forma icônica, distorcida e cruel de punir o competidor através do próprio desejo. Swift Tooth, o verdadeiro mascote da franquia, pilotando seu icônico caminhão de sorvete, Needles Kane é o palhaço psicopata cuja cabeça está literalmente em chamas. Ele se tornou um dos rostos mais conhecidos do ecossistema do PlayStation. Twisted Metal 2, Twisted Metal Black e Mr. Grimm. Twisted Metal 2 e Twisted Metal Black são frequentemente considerados os pilares mais altos e amados da franquia. Entre os personagens recorrentes dos games, Mr. Green, o ceifador motociclista, destaca-se pela sua velocidade extrema e alto poder de dano. Marcus Kane é conhecido por ser um motorista do veículo Roadkill. No entanto, sua lore se aprofunda mais ao sabermos que ele é a dupla personalidade e o lado dormente que divide o mesmo corpo com Needles Kane, ou Swift Tooth, explodindo a Torre Eiffel. Um dos momentos mais marcantes e revolucionários de Twisted Metal 2, na fase de Paris, se o jogador usasse uma bomba remota no topo da Torre Eiffel, ele podia literalmente explodir ela, criando pontes para novos telhados e modificando completamente o mapa. Camada 2, Águas Rasas. Cenas em live action deletadas de Twisted Metal 1. Originalmente, o primeiro Twisted Metal de 1995 teria finais gravados com atores reais em formato de live action, bem naquele estilo que a gente via em Mortal Kombat. As cenas eram extremamente bizarras, galhofas e cheias de efeitos práticos baratos. No jogo final, a Sony decidiu cortá-los por completo, substituindo por textos rolando na tela. Os vídeos só foram descobertos e lançados anos depois, como um bônus para a franquia. Twisted Metal 3 não faz menor sentido. Twisted Metal 3 é visto por muitos fãs como um ponto fora da curva na franquia. Isso ocorre porque o enredo tomou rumos cômicos e absurdos que contradizem totalmente o tom sombrio dos seus antecessores, como Calypso virando um apresentador de TV caricato. 989 Studios. Após o sucesso do segundo jogo, a desenvolvedora original, a Single Track, foi comprada por outra empresa. A Sony, precisando lançar sequências rapidamente, passou o desenvolvimento de Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4 para 989 Studios. Embora criticada pela física, os jogos venderam muito bem na época. Eat, Sleep, Play. Esta foi uma produtora fundada por David Jaffe e Scott Campbell. A Incognite Entertainment foi a equipe responsável por fazer o retorno da franquia com o aclamado Twisted Metal de 2012 para o PlayStation 3. Ideia vinda do trânsito. A inspiração original para o jogo surgiu quando os criadores David Jaffe e Scott Campbell estavam presos em um engarrafamento terrível em Los Angeles. Eles começaram a brincar sobre como seria divertido se seus carros tivessem metralhadoras e mísseis para abrir o caminho pelo trânsito. Realmente eles conseguiram ter um grande jogo só com essa ideia maluca. Camada 3, abaixo da superfície. Battle Cars
Rocket League. Muito antes do fenômeno Rocket League, a desenvolvedora Psyonix lançou um jogo chamado Supersonic Acrobatic Rock Power Battle Cars. Sim, esse jogo tem um nome muito grande, caramba! Esse jogo foi fortemente inspirado na jogabilidade de arena de Twisted Metal. Como uma homenagem, no lançamento de Rocket League para PlayStation 4, o caminhão de sorvete de Swiftfoot foi adicionado como um veículo exclusivo. Olha que maneiro! Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4 não são canônicos. Como Twisted Metal 3 e 4 foram feitos pela 989 Studios e mudaram drasticamente o tom da série, quando a equipe original retornou para produzir os jogos seguintes, eles decidiram desconsiderar completamente os eventos do 3 e do 4, tornando-os não canônicos. PlayStation All-Stars Battle Royale. Swiftfoot representou a franquia como um dos lutadores principais no jogo de luta crossover da Sony para PlayStation 3 e PS Vita, enfrentando personagens como Kratos e Nathan Drake. Mensagens decodificadas de Minion. Em Twisted Metal Black, as telas de carregamento do chefe Minion exibiam textos repletos de códigos numéricos e letras embaralhadas. Quando os fãs finalmente decodificaram as mensagens, descobriram um plot twist perturbador. Minion afirmava que todo o universo sombrio de Twisted Metal não era real, mas sim uma ilusão acontecendo inteiramente dentro da mente de um homem chamado Marcus Kane, o próprio palhaço psicopata Swiftfoot. Camada 4, o meio do iceberg. Cenas alteradas em Twisted Metal Black. Durante a fase beta de Twisted Metal Black, várias histórias eram ainda mais pesadas. A personagem Dollface originalmente tinha sua máscara presa por seu próprio pai e não por seu chefe. Além disso, a cena do Pitcher envolvendo um batismo trágico era exibida em detalhes gráficos explícitos, precisando ser censurados e apenas sugeridos na versão final. Heron é a verdadeira sequência. Lançado para PSP e depois adaptado para PlayStation 2, Twisted Metal Heron foi planejado pela equipe original para ignorar os jogos da 989 Studios e servia como a continuação direta e legítima dos eventos de Twisted Metal 2, Urban Assault High Ectony. Antes de fecharem o título definitivo do jogo como Twisted Metal, a equipe de desenvolvimento tentou vários nomes da produção do primeiro jogo. Entre os mais famosos estavam Urban Assault e High Ectony. O nome High Ectony chegou a ser usado até em gravações dos finais em live action. Easter egg / Dark Past Documentary. No lançamento de Twisted Metal Heron Extra Twisted Edition para PlayStation 2, foi incluído um documentário de 30 minutos chamado The Dark Past. Nele, os desenvolvedores revelaram segredos de bastidores hilários, como a ocasião em que os executivos da Sony do Japão sugeriram que, ao invés de mísseis e tiros, os carros deveriam disparar frutas e vegetais para diminuir a violência. Camada 5, Águas Profundas. Twisted Metal Small Brawl Axel. No spin-off com carros de controle remoto, Twisted Metal Small Brawl, o icônico personagem Axel, que tradicionalmente é preso nas rodas gigantes do seu próprio veículo, aparece em uma cadeira de rodas. Ele é o único personagem que não tinha uma história ou final no jogo. Anos depois, descobriu-se que seu final foi cortado na última hora, porque a Sony temia que a piada do final fosse considerada ofensiva para pessoas com deficiência. Cenas sem censura. Refere-se à busca constante da comunidade pelas versões originais das animações de Twisted Metal Black, antes dos cortes de censura internas da Sony, muitas das quais só foram vistas em relatórios de desenvolvedores ou vazamentos de fitas de teste. Heron Extra Twisted /Black. A versão de PlayStation 2 de Heron foi um presente para os fãs mais assíduos do game, pois reuniu em um só disco conceitos descartados e conteúdos que criaram uma ponte direta com a atmosfera de Twisted Metal Black. Rumor de Swiftfoot em Mortal Kombat 11. Durante o ciclo de vazamentos e DLCs de Mortal Kombat 11, surgiu um forte boato na internet de que Swiftfoot seria adicionado como um personagem convidado exclusivo para plataformas de PlayStation, assim como Kratos foi no Mortal Kombat de 2011. Infelizmente, as negociações ou os boatos não se concretizaram.